Olá, você está preparado para tudo que vai acontecer? Existem registros históricos de cidades antiquíssimas, cidades milenares que foram feitas, construídas, com o fito de se prepararem para algum cataclisma que ia acontecer. Isso você vê até em documentários. Existem ruínas, existem em vários lugares do mundo, pirâmides, cidades subterrâneas, e ali escritos, hieróglifos, coisas registradas demonstrando que as populações estavam sendo avisadas de alguma coisa. Então foram fazendo estruturas para que pudessem de alguma forma se proteger. Há também registros de um grande dilúvio que teria acontecido sobre as nações da Terra. Várias tradições de várias culturas milenares falam deste dilúvio. Muita gente quer tratar isso como se fosse um mito, mas na verdade é algo que foi registrado e até mesmo documentado por várias cosmogonias, contos e narrativas. É claro que esse dilúvio já havia sido dito na Bíblia, nós o conhecemos através da narrativa bíblica. Então, quando alguém acha que a Bíblia é um conto de histórias mitológicas, deveria dar uma olhadinha um pouco mais nos fatos científicos, nas descobertas, na antropologia e tudo mais, para poder mudar um pouco o seu conceito e até o seu pré-conceito, para compreender que a Bíblia fala de realidade. Ela fala de uma realidade suprema que interfere e que muitas vezes se mostra presente nessa realidade em que nós vivemos aqui, nesta dimensão que nós vivemos. E também demonstra que esta realidade suprema vai se manifestar de forma cada vez mais intensa na história humana. E você vê isso sendo narrado e sendo profetizado em Marcos capítulo 13, Marcos 13, do versículo 24 até o 27, Jesus prepara os seus discípulos, ele avisa os seus discípulos sobre os acontecimentos finais. Ele fala de tantas coisas que iam acontecer, falsos profetas e guerras e milagres e maravilhas que falsos líderes iam fazer, e depois ele fala de uma grande tribulação que iria acontecer junto com essas coisas todas, e ele fala que depois desses dias de sofrimento que ia acontecer sobre a humanidade, depois dessa grande tribulação, o sol ficará escuro, a lua não brilhará mais, e as estrelas cairão do céu. Isso está em Marcos capítulo 13, versículo 24 a 27. Você pode depois ler até com calma, mas eu peço que, por favor, você deixe o vídeo rodar até o fim, porque isso vai ajudar o algoritmo a pronunciá-lo, a impulsioná-lo para mais outras pessoas poderem ser avisadas desse conteúdo importantíssimo, né? Peço também que você dê o seu like, que você faça a sua inscrição, porque tudo isso aumenta a influência desse vídeo. O algoritmo vai entender que esse vídeo é mais importante e pode levá-lo para mais pessoas. Mas enquanto isso, nós vamos vendo aqui que, além dos acontecimentos que já passaram, a Bíblia nos prepara para acontecimentos que virão. E quando Jesus fala de cataclismas aí acontecendo de uma forma até cósmica, além de guerras e rumores de guerras, ele fala dos poderes do firmamento, né? Os céus, as estrelas, o sol ficando escuro, o sol não dará seu brilho. E depois de tudo isso, o Filho do Homem aparecerá descendo nas nuvens com grande poder e glória. Então, o que ele está mostrando aqui são coisas que até os anos 30, os anos 40, muitos comentaristas e estudiosos das Escrituras, teólogos, eles achavam que isso talvez fosse uma forma metafórica, uma forma simbólica de Jesus falar das últimas coisas. Poderes do céu serão abalados, etc. Talvez fosse muito no sentido figurado.
Mas dos anos 40, dos anos 50 para cá, quando entramos praticamente na era atômica, quando vimos armas atômicas, e hoje nós vemos muito mais tipos de coisas flutuando no céu, naves, aviões, mísseis, aviões não tripulados, drones, essas coisas infestando os céus, principalmente nos lugares onde está havendo conflito e guerras. Hoje, então, já está muito claro que o que Jesus predisse é totalmente factível. O que o apóstolo João, por exemplo, viu quando estava na ilha de Patmos, quando ele viu estruturas voadoras atingindo cidades, atingindo pessoas, quando ele viu coisas bélicas em forma de metal, etc., soltando grandes barulhos e ferindo populações, eles estavam falando de coisas que eles estavam vendo, especialmente João, um homem lá do primeiro século, vendo coisas do ano 2000, do ano 1900 e tal, sem saber que se tratava de tecnologias avançadas. Então eles falavam conforme lhes era mostrado. Mas hoje nós estamos vendo que tudo isso que foi profetizado está muito claro. Você vê nas linhas dos jornais, dos vídeos, essas coisas acontecendo com cada vez mais proximidade de narrativas bíblicas que antes eram tidas como apocalípticas, como metafóricas, impressionistas, mas hoje realmente nós estamos vendo essas situações se manifestando a olhos vistos, de maneira que é importante você se preparar. Haverá uma intervenção total no planeta, é o que Jesus está mostrando. A dimensão suprema irá interferir nessa nossa dimensão. E será que você está preparado para isso? Será que nós estamos pensando nisso? Será que a sociedade está pensando nisso? Ou as pessoas se voltam, se afundam no seu dia a dia, nas suas preocupações, nas suas situações de vida, sem dar atenção a estes fatos e a este preparativo que começa do coração? Você se preparar para isso, de acordo com a Bíblia, é um preparo que começa de dentro da sua consciência. A realidade suprema virá a se tornar mais clara sobre a humanidade. E isso tudo está dentro dos planos que essa realidade já tem para nós. E nós estamos vendo esses fatos acontecerem para chamar nossa atenção. Haverá a manifestação de tudo isso culminando a história, terminando a história humana, mostrando a manifestação do próprio Jesus. Jesus diz que o Filho do Homem virá sobre as nuvens. No versículo 26 ele diz: então o Filho do Homem aparecerá descendo nas nuvens com poder e glória. Então quer dizer, quem vivia até aí tratando Jesus com menosprezo, quem vivia até aí achando que ele era apenas um mito, que ele era uma narrativa histórica que se passou, ou que ele era apenas um avatar do passado, vai ter uma surpresa, vai ter um colapso de impacto ao ver que Jesus realmente é o Filho do Homem. Essa expressão Filho do Homem, Jesus a empresta de Daniel. Daniel, séculos antes, falou sobre a vinda do Filho do Homem. E Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele se intitulava como o Filho do Homem, demonstrando que as Escrituras, tanto as profecias de Daniel como de outros profetas, estavam se encontrando com a vinda dele aqui na Terra. A primeira vinda de Jesus aqui na Terra foi física, ele andou aqui no planeta nosso como um judeu normal, um ser humano normal, quer dizer, normal entre aspas, né? Porque a realidade restauradora se manifestava poderosamente através da sua fala, através da sua presença. As pessoas sentiam mudanças em suas vidas, enfermos eram curados, a saúde das pessoas era restaurada, problemas interdimensionais que haviam na mente das pessoas se manifestavam e eram tratados ali na hora. Então, ele mostrou essa realidade maravilhosa através da sua vida. Mas o plano dele não era aqui dar show e ficar curando todo mundo. O plano dele, na verdade, era cumprir o projeto do Pai
de caminhar aqui em nosso meio até o sacrifício de si mesmo. Ele se sacrificou para que nós pudéssemos hoje ser o povo escolhido, nós pudéssemos receber esta mensagem do seu sacrifício e nos despertar. Então ele fala que ele voltará, então o Filho do Homem aparecerá descendo nas nuvens com grande poder e glória, e no versículo 27 diz, ele mandará os anjos aos 4 cantos da terra e reunirá os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Então ele fala desses seres poderosos que vão reunir as pessoas de todo o mundo. E antes disso ele havia falado que o Evangelho vai se espalhar para todas as nações. Depois que o Evangelho se espalhar para todas as nações, então virá o fim. Então há um plano que está acontecendo, há um roteiro que está sendo cumprido, e esse conteúdo primordial sobre o sacrifício do Filho de Deus e o seu retorno está sendo espalhado, pessoas estão ouvindo, pessoas de todos os lugares estão recebendo essa mensagem, para que então seres interdimensionais venham a reunir essas pessoas de todos os lugares da Terra, para que elas sejam salvas, elas sejam conduzidas para uma realidade eterna. E você está preparado para isso? Será que nós estamos no meio dessas pessoas? Então é preciso que nós comecemos a mudar de coração, mudar de mente. Talvez você tenha dúvida do que é ser um escolhido, se você é ou não um escolhido. Essa não é uma dúvida que deve ser abrigada em nosso coração. O que nós temos que fazer é buscar uma mudança em nossas vidas para enfrentar quando esses tempos chegarem, quando esse ápice dos acontecimentos chegar, você enfrentar esses acontecimentos, essas coisas, com o coração cheio de esperança, porque você está seguindo Jesus. Então, em vez de ficar no meio de dúvidas, em vez de ficar gastando tempo com coisas que não vão preencher sua vida, é melhor sair dessas coisas. Saia dos sistemas de ilusão que estão montados aí, influenciando tanta gente. É importante migrar desses sistemas que iludem as pessoas, dessas ideologias, sair dessas coisas, dessas religiões que também são só ritualísticas, são só afuniladoras, enchem as pessoas de regra, mas não ajudam as pessoas a terem um encontro com Jesus. Se você está numa dessas religiões que não ajuda você a seguir Jesus de verdade, é melhor já ir saindo disso e procurar Jesus, o Jesus da Bíblia. A palavra de Deus já mostra a rota certa para você seguir. Aqui está o caminho certo, você ler as Escrituras, você se aproximar com humildade do conhecimento de Cristo. Nossos vídeos estão aqui para ajudar nisso. Nós não temos pretensão de ser os grandes sábios deste mundo. Não, a nossa atitude aqui é transmitir esse conteúdo que é primordial para mostrar que há um propósito planejado e que faz muito bem aquela pessoa que se preparar para enfrentar as circunstâncias que têm acontecido, tanto na sua vida pessoal quanto no mundo todo, você se preparar para essas circunstâncias seguindo o plano que Deus traçou para você. Melhor coisa é você vir a Jesus, frequentar uma igreja é bom, é importante, só tomando cuidado para não entrar numa dessas igrejas que ficam causando mais pressão na sua vida do que libertação. Ficam mais colocando você debaixo de um monte de regras, de um monte de dúvidas, do que ensinando você a seguir a liderança de Jesus na sua vida. O importante é você seguir a Jesus. E o Espírito Santo vai ajudar você nisso, à medida que você humildemente migrar dos sistemas de engano, ir em direção à luz, buscando com humildade a palavra de Deus, falando com Deus, pedindo para que Deus fale
através da leitura da Bíblia. Leia a Bíblia falando com Deus, pedindo que Deus fale ao seu coração. Então, à medida que você vai fazendo isso, o Senhor vai agindo no seu coração. Então, se vai acontecer essas coisas sobre a terra, pode ter certeza também que se você está em Cristo, você está seguro. E quem te dá essa segurança, não sou eu que estou falando, não é uma religião, mas é o próprio Espírito Santo. A pessoa que aceita a Jesus, a pessoa que chama Jesus para o seu coração, é uma pessoa que vai ser envolvida pelo Espírito Santo para ser protegida e guardada para aquele dia. Quando aquele dia chegar, essa pessoa está selada com o Espírito Santo. A melhor forma de atender, de responder a isto, é você aceitar o Evangelho, aceitar a palavra de Deus e ir em direção à luz, ir em direção a Cristo, seguir a Jesus. Qualquer dúvida, nós estamos aqui, você pode colocar seus comentários. Se desejar conversar pessoalmente, estamos às ordens. Se quiser uma oração pessoal, estamos às ordens. É só postar no comentário que você deseja uma oração pessoal, deseja uma ministração pessoal. Nós podemos fazer isso virtualmente, mas podemos entrar em contato. Entre em contato conosco, aí já postando, dando o seu parecer também quanto a essas questões. Esteja preparado, esteja tranquilo em Cristo, tenha a paz dele. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe vosso coração, nem se atemorize. Graça e paz para você.